Boa noite. Então, nós vamos começar essa palestra falando sobre a história de Édipo. Édipo, filho de um rei que tinha sonhado muito com ter uma criança e sua esposa em uma cidade muito próspera da Grécia. Porém, houve uma premonição. Ao ir ao oráculo de Delfos, o rei ficou sabendo que tinha uma previsão estranha. Seu filho irá matá-lo e desposar a sua mãe. O rei, mais que rapidamente, ficou desesperado. A mãe também, Jocasta, ficou desesperada. E o rei falou assim: ninguém vai tomar o meu reino, não. Então mandou que um dos servos pegasse e amarrasse os pés de Édipo por um gancho, e amarrou os dois pés no gancho e ia jogá-lo no precipício. O servo, ao chegar ao precipício, não teve coragem de jogar a criança e viu um transeunte passando. Quando aquele velhinho que cuidava de cabras passou, ele falou: olha, leva esse menino, leva com você, dê um sumiço nele, não faça ele voltar a terras nunca mais. E então o Senhor, o cuidador de cabras, levou esse menino até a cidade de Corinto. Deu o nome desse menino Édipo, que significa pés feridos. Então o Édipo, ele simplesmente chegou a Tebas, a Corinto, e o pessoal falou assim: não, leve ele para o rei. A rainha vai se encantar com essa criança, vai querer criá-la. E dito e feito, o Édipo foi criado como filho do rei de Corinto. Um príncipe que saiu da cidade é criado como príncipe em outra, porém, sem saber que era um filho adotivo. E ninguém contou a Édipo essa história. Porém, quando ele chegou à adolescência, o pessoal falou: olha, agora que você está atingindo a maturidade, está na hora de você ver como será a sua vida. E ele vai ao oráculo de Delfos. E o oráculo diz: olha, você irá matar o seu pai e desposar a sua mãe. O Édipo falou: meu Deus do céu, eu não vou matar meu pai e desposar minha mãe, não. Eu vou embora de Corinto. E fugiu, desesperado, com um jovem vigoroso, mas por quê? Eu amo demais meu pai, eu amo demais a minha mãe, eu jamais o mataria. E foi embora para uma outra cidade. Ao passar no território, ele passou por um lugar muito estreito, em que vinha um senhor de muitas posses com 3 outros servos. E o servo foi lá e falou assim: não dá para você passar aqui agora não, tem que passar o burro primeiro, e o senhor tem que passar, você fica aí. Eu falei assim: mas eu já estou no meio do caminho, não vou voltar com ele. Ele falou assim: você vai sim. E o servo veio para cima dele, e ele bateu o servo única da cidade, jogou o servo no chão. O rei, vendo aquilo, a afronta, que não era um senhor qualquer, era o rei de Tebas, vendo aquilo, o rei simplesmente mandou os outros servos de vir acima dele e foi também. Mas esse era vigoroso, jovem. Ele acabou matando o rei e matando 2 dos servos. Ficou apenas um servo. Um único servo ficou para que ele pudesse ter a notícia para a sua cidade e fugiu. Mas também existia na região uma lenda que um certo monstro estava assolando a cidade de Tebas, a poderosa Esfinge. E a Esfinge era um ser mitológico com corpo de leão, cabeça de homem e asas de águia. E ela, todo mundo que passava em determinado lugar, que ficava cercando Tebas, dizia: visita
decifra-me ou te devoro. Se eles não decifrassem o enigma do Espírito, eram devorados por ela. Para salvar a cidade de Tebas, o jovem já todo alegre de ter conseguido dominar 4 pessoas facilmente, falou: eu vou salvar essa cidade, vou salvar esse reino. E tentou salvar o reino. Então, o que ele fez foi confrontar a esfinge. E a esfinge, aquele monstro enorme, aparece para ele e diz: eu tenho um enigma para ti, ou você me decifra ou te devoro. E a esfinge então olhou e disse: o que é que anda pela manhã com 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3? E quanto mais patas, mais vagarosa essa criatura é. Ele não pensou um pouco e se pestanejar disse: é o homem, pois ao estar na infância ele já tinha com as pernas e as mãos arquejadas, sua fase adulta, ele simplesmente era com 2 pernas e na velhice ele se apoiava numa deitada. A esfinge, assustada, acaba se desesperando e comete suicídio. A esfinge pula de um escraveiro. O rei, o Édipo, acaba salvando aquela cidade. E como ele salvou a cidade, e o rei da cidade de Delfos não apareceu, Tebas não aparecia mais, o que o nosso amigo fez? Chegou lá como herói, e o rei imediato, que era irmão da rainha, ficou sabendo que o rei tinha morrido, falou assim: então você agora será nosso rei. Você é o herói de Tebas, você libertou nossa cidade, você será nosso rei e irá desposar a rainha Jocasta, mãe do próprio menino, que agora é jovem e que não tinha a mínima ideia de que essa mulher era sua mãe. Ela era mais velha, mas ela ainda era muito bonita, ela ainda era vigorosa, tanto é que eles tiveram 5 filhos. E nesse momento, ele muito feliz, cuidando de toda a cidade, aconteceu uma praga. Quando teve essa praga, o pessoal falou assim: não, vai no oráculo de Delfos e vê o que está acontecendo. E aí o oráculo diz: a praga está acontecendo por conta do seu rei. Ele matou o verdadeiro rei. E essa praga só será eliminada quando ele sair daí. Olha que veio da notícia. O servo ficou muito acabunhado, porque o nosso amigo não era muito justo, mas ele estava sendo acusado. E ele disse: meu rei, eu não quero dizer, eu diga, independente do que seja verdade, a praga está acontecendo por vossa causa. Vós mataste no caminho para cá, antes de confrontar a esfinge, o nosso rei. E ele se levou. E aí, no momento em que ele estava falando isso, chegou um outro servo de Corinto e disse: rei, nós precisamos que o senhor vá até Corinto. Seu pai e sua mãe faleceram. Você precisa assumir o reinado. Ele falou: está vendo? O oráculo falhou. Eu não matei meu pai e minha mãe. Meus pais morreram de causa natural. Aí, o único servo que tinha sobrevivido chegou e disse: mas meu rei, tu mataste o rei daqui, e eu encontrei esse homem, que era o homem que cuidou do senhor, e o senhor não era filho deles. A cidade inteira sabia, mas o senhor não sabia. O senhor era filho do filho. Eles nunca foram seus pais. E aí o homem contou: eu te tirei de uma corda com os seus pés no gancho. Jocasta na hora descobriu que era mãe
mãe de seu filho. Entrou no seu palácio e cometeu suicídio. Quando Édipo viu que Jocasta se matara, ele ficou desesperado e tirou seus próprios olhos, feriu seus olhos, ficou cego. Se impôs um castigo, foi para uma cidade distante e viveu como um mendigo cego dessa cidade. Mas por que, Adriano, você está contando uma história de uma mitologia? Por que você está falando disso? Porque o Édipo, ele reflete a nossa consciência íntima. O Édipo reflete a história que eu preciso compartilhar com vocês hoje sobre a questão da nossa auto-obsessão. Para que a gente possa entender isso, então, primeiro, vamos tentar lembrar o que seria essa ideia. Na análise simbólica, o Édipo representa a negação de si mesmo. Eu neguei que eu tinha matado, eu neguei que eu fiz alguma coisa, e de repente eu me auto-penitencio depois com feridas mortais a mim mesmo. Se nós formos para a visão psicológica, eu tenho uma definição da psicologia que é muito interessante sobre obsessão. O que é obsessão para a psicologia? É a repetição de determinados movimentos, de ações, que o tempo todo me penitenciam, me faz com que eu não pare. Então, por exemplo, como professor, eu vejo um aluno prestar vestibular várias vezes, e todas as vezes que ele falha, ele comete os mesmos erros. As primeiras 3 semanas de cursinho, ele se acha o buraco do tatu. Ele acha que ele não vale absolutamente nada. Ele se destrói. Ele não consegue ter autoestima. Depois ele começa a querer voltar a estudar, mas aí ele fica desanimado, fica com preguiça, e ele repete os mesmos erros, assim como nós repetimos os mesmos erros, às vezes em culpas que damos a nós mesmos. Sempre, eu não mereço isso. Meu irmão merece, eu não posso, eu não sou merecedor, eu tenho que sofrer mesmo, Deus tem que me castigar. Ou aqueles mais dramáticos, fui eu, destetei o prego, a cruz, fui eu que amassei. As pessoas, elas se demonizam e às vezes frequentemente. Essa autodemonização, essa repetição de ações que te prejudicam é chamada na psicologia obsessão. Tem gente que tem obsessão por limpeza. Tem gente que tem obsessão por falar mal dos outros. Tem gente que tem obsessão por o tempo todo ficar simplesmente solitário, não querer ver ninguém, se afastar do mundo e achar que não tem que se contaminar com ninguém. Isso é uma atitude obsessiva para a psicologia. Quando a gente fala disso, aí nós vamos para o nosso amigo Freud. O Freud, ele fala que quando essa força de repetir volta para dentro de si, nasce a auto-obsessão. É o sujeito se tornar o próprio algoz, ou seja, eu vou ferir a mim mesmo, eu vou machucar a mim mesmo, eu vou me punir. E como a gente faz isso? Autocrítica severa, que é uma hipertrofia do meu ego. Lembrando que Freud divide a nossa psique em ego, superego e id. Id, satisfação dos meus instintos mais básicos. Aquela necessidade de comer uma carninha mais, de tomar uma cervejinha mais, os instintos mais básicos, nosso id, prazer, sempre de prazer, o tempo todo jogando até de madrugada, para os jovens aí, aí fazendo você fica com sono na escola, é ótimo, joga até 2 da manhã, não pode ficar com sono na escola, então tem que ficar mesmo. Aí, a hora que você tem essa autocrítica severa, você está inflando o seu superego
minha parte inconsciente. É a parte que falou assim: nossa, exagerei na comida, eu mereço passar mal. E aí você fica se punindo. E o seu ego é o seu consciente, mas o seu consciente ele quase nunca se liga a tempo integral. Vamos pensar? Quando você está dirigindo, por exemplo, e já aprendeu a dirigir, você dirige conscientemente ou inconscientemente? Você fica ouvindo rádio, você fica vendo o celular e tal, você dirige inconscientemente, é o seu superego que está em ação. Mas aí o que o Freud fala? Olha, tem gente que se destrói na autocrítica severa. Tem gente que tem sentimento de inadequação. Eu não sirvo para esse mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Lembra daquele desenho para os mais velhos aí, do Link, o Leão e o Hard e o Har? A hiena, vida, azar, dia miserável. A hiena era a mais radical de todas, no sentido de nada vai dar certo. Tudo é culpa minha, tudo eu não mereço, tudo eu não posso, tudo eu não consigo lidar. Pessoal, nós esquecemos que somos filhos do mesmo Pai e Deus não tem predileção. Mas Jesus é filho predileto de Deus. Gente, Jesus é o filho mais velho. Ele é o primogênito daqui, de nós. Como assim? Quando o planeta foi feito, Jesus já era um espírito superior. Ele tem alguns milhões, ele tem bilhões de anos a mais que nós. Um dia o Cristo foi como nós. Em outro momento, numa outra época, num momento muito antigo da criação, de outra esfera, porque o Cristo não nasceu perfeito, ele é um Espírito como qualquer um que foi criado por Deus. Mas hoje ele é o exemplo máximo de perfeição. É o modelo que nós temos que atingir, segundo quem? Emmanuel. É o modelo máximo de perfeição na Terra. É o governador do planeta e do sistema solar. Existem outros Cristos? Sim. Existem outros Espíritos perfeitos? Qual é o nosso destino? Chegar ao passo de ser igual ao Cristo. Daqui a alguns bilhões de anos, sabe? Nós ainda temos que ralar muito, mas muito. Mas chegaremos à perfeição, porque essa é a única determinação divina. Estamos fadados a sermos perfeitos, destinados à perfeição. Se estamos destinados à perfeição, qual é o primeiro passo para fazer algo extremamente bem feito? Agir. E na ação, o que vai acontecer? Eu vou errar. Por que eu vou errar? Porque eu não sei o caminho certo ainda. Eu tenho um modelo, tem Jesus. Ele me deu um modelinho ali para fazer. É fácil? Não. Por que não é fácil? Olha, como tem a sua fúria, aí você ficou nervoso e... Você pode até direcionar a sua fúria. Mas contei, segundo os novos estudos, emoção a gente não contém, emoção a gente direciona. E o que é o sentimento? A capacidade de direcionar a emoção. É a capacidade que você tem de reconhecer suas emoções, direcioná-las para que elas não te atrapalhem. Então, quando eu tenho essa autopiedade, esse sentimento de inadequação, eu estou direcionando muito mal a minha emoção. Eu não estou a me permitindo crescer. Terceiro ponto, depressão e ansiedade. Gente, é óbvio. Por que eu entro em depressão? Porque eu estou me culpando. Porque eu estou achando que eu não estou adequado ao mundo, eu estou achando que o mundo não me pertence, eu estou achando que nada que eu faço dá certo. Eu entro numa espiral de vibrações em que mesmo nossos mentores tentando nos ajudar, eu não consigo ouvir isso. Não foi assim com a André Luiz? O André Luiz estava solitário no umbral e ficou com fome, com sede, sofrendo, e só foi auxiliado porque ele fez uma prece. André Luiz era auxiliado
gente está se isolando das limitações superiores, não permitindo que seja socorrido. Depressão é simplesmente uma internalização de culpa, de mágoa, de dor. Ansiedade é medo. Os níveis de ansiedade todo animal tem. Primeiro nível de ansiedade, alerta. Todo animal chega em algum lugar, atenção. Terceiro lugar, instintividade para reação. Quarto lugar, só o ser humano tem medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Não aconteceu ainda. Eu estou com medo porque ainda eu estou antecipando algo que ainda não ocorreu. Mas se eu tentar e não conseguir um emprego, primeiro tenta. Não, mas eu não vou conseguir lidar com o não. O não você já tem. Se você não for, você tem não, do mesmo jeito. Você não tentou. Não, mas aí é diferente. É diferente do quê? Continua desempregado. Ou o problema é a autoestima que é tão baixa que o não faz com que você se deprecie ainda mais e entre ainda mais em um estado de autopunição. Será que nós estamos nos punindo tanto assim? Aí vem um que eu gosto muito, meu amigo Carl Gustav Jung. O Jung, que é um psicólogo extremamente esperto, ele fala que a obsessão é exatamente a ideia de quando a sombra ela torna o... Como é que deixa eu só lembrar? Quando a sombra ela abraça você e permite com que você não consiga ter lucidez. Como assim? A melhor maneira de eu melhorar na minha vida é pegar os meus fatores inconscientes e trazer do lado consciente. Ou seja, eu fazer uma autoanálise. O que a gente menos gosta na vida é parar para pensar por que eu tenho feito. Ou parar para tentar pensar no que ele está me fazendo. Isso dói. Eu prefiro ver o TikTok, a dancinha, ver aqueles programas balancê que todo mundo morte, prefiro criar conexões com espíritos que vão me perseguir, porque o tempo todo eu só estou com vibrações ruins, do que voltar para dentro de mim. Mas Adriano, se eu volto para dentro de mim, eu descubro essa tal de sombra aí, essa sombra vai me destruir? Não. A sombra é nada mais, nada menos do que as nossas inferioridades, ou seja, o nosso lado frágil. O nosso lado malévolo, o nosso lado de cobiça, o nosso lado de fúria, o nosso lado de maledicência. Essa é a minha sombra. Mas sou eu. Não adianta eu vir aqui no centro espírita e abraçar todo mundo e falar, meu irmão, que legal, tal. Aí aqueles que vêm 2 vezes por semana, meu irmão, que legal, tal. Vem 3 vezes na semana, um abraço, já não fica tão legal, né? Vem todo dia, já nem abraça mais. Convivência. A convivência faz com que a gente comece a soltar quem somos realmente. E aí a gente fala da nossa identidade social. Você é o mesmo aqui que você é num barzinho com seus amigos. Você é o mesmo aqui que você é em casa. A nossa identidade social, ela permite que a gente tenha várias facetas. E nessas facetas, reconhecer cada uma delas e entender qual é a que me prejudica, é o abraçar a minha sombra. É entender, olha, por que eu faço o que eu faço? Eu lembro que para os meus alunos, eu dou aquele exemplo da mocinha que vai na festa e as amigas todas falam assim, aquele ali não presta. Sabe aquele menino ali não presta. Todas falaram que ele ali não vale nada. Ela vai nele. Por que ela vai nele? A também não sabe. Ela não consegue explicar por que ela vai nele, mas ele ama.
muitas coisas que são parecidas com os nossos pensamentos. De quem mais eu falo mal? De quem mais se parece comigo? Ações que eu detono, geralmente são ações que eu cometo. E aí é o momento em que a gente tem que refletir. Eu estou reconhecendo a minha sombra? Eu estou reconhecendo quem realmente eu sou? Eu lembro que já vi casos em centros espíritas que as pessoas elas faziam de tudo para que de repente todos estivessem em vibração. Assim, a gente não conversa, vibração no centro, não tem música, vibração no centro, e de repente traía a esposa e o pessoal tinha que falar assim, não, tem que tirar ele da presidência porque ele vai destruir o centro. Não foi um ou dois casos, foram vários. Mas então por que eu tenho que cobrar dos outros uma atitude que eu não tenho? Porque na verdade, se eu cobro do outro, eu começo a tentar ver que dá certo, como o outro se der. Aí às vezes eu tenho coragem de fazer comigo. Mas por que eu não tento fazer comigo primeiro? Outra coisa que eu mostrei para os meus alunos essa semana, num tema sobre identidade social, é que tem uma frase que é comum a todas as religiões: não façais aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Curiosamente, mais de 2.000 religiões têm esse mesmo pensamento. Religiões de 3.000 a.C. já tinham esse pensamento. Então, quando nós falamos de fazer ao próximo e não fazer ao próximo, nós temos que olhar por que eu estou tentando criticar o próximo. O que ele tem de parecido comigo? Qual é a sombra dele que se identifica com a minha? E por que eu estou negando a minha sombra? Por que eu estou negando essa minha realidade? Aí vem os nossos amigos espirituais. O Kardec ele fala da obsessão em uma perseguição de um espírito perverso contra uma pessoa. Ok? Mas essa perseguição se dá por 3 parâmetros, segundo Kardec. Primeiro, obsessão por fatores simples. Obsessão simples. Eu sou o seu obsessor. O nosso amigo Finote está ali, cansado, e ele, de repente, está com a esposa Finote, vai, a entrada ali, choveu e tal, Aí o bispo ainda fala assim: rapaz, você é coisa de mulher. Mexe assim, não. Faz não, filho. Trabalhei até tarde. Subiu. O bispo olha e fala assim: criei conexão. Aí, de repente, ela está falando alguma coisa, mas ela está tão cansada. Aí ele fala assim: mas ela só se cansa, né? Aí ele: não, mas você só fica cansada, que coisa. O bispo: passou 2, 3 semanas, ele cria tantas conexões que ele já começa a se sentir à vontade para martelar coisas mais pesadas, a ponto de, ao longo dos anos, ele evoluir para um momento em que o Finote já não consegue mais distinguir o certo do errado. Ele entra na contramão, todos os carros vindo contra ele buzinando para ele: sai daí, o único que está na contramão, e todo mundo para ele está errado, só ele está certo. Fascinação. Eu entro no estágio de fascinação quando eu não percebo mais os meus erros. Eu entro no estado de fascinação quando eu não consigo mais ouvir o outro. Quando o outro vai falar, não tem diálogo. Você acha que a sua verdade é a única. Você não tem paciência de ouvir ninguém. Nós passamos por um processo de fascinação coletiva em 2022, por conta de política, e fascinação coletiva em 2020, por questão de medo de pandemia. Todo mundo estava com medo. E era uma coisa esquisita, as pessoas perdiam a racionalidade. Tinha gente que espirrava perto de você sai correndo, já olhava para a pessoa e falava assim: sai para mim, né? Então, essas situações em que eu perco a racionalidade, elas já chegam a uma influência em que o espírito te domina a maior parte do tempo. E aí eu tenho um último estágio, que é subjugação.
você já leu. E aí vem o caso do André Luiz, em que ele mostra no livro Sexo e Destino, o caso do Cláudio Nogueira, em que o homem estava lá lendo o jornal, não queria fazer nada, estava lendo o jornal. Aí o Espírito falou assim: não, meu amigo, eu estou com sede, eu quero beber aquele uísque ali, ó. Beber, vamos. Cláudio Nogueira, olha, a bebida, então você, vamos ler o jornal. Aí o Espírito chega e falou assim: rapaz, te mandei aqui, ó. Beber. Ele foi beber. E aí o Espírito começou a sugar as energias dele como um verdadeiro vampiro. E é assim que acontece, momentos em que a gente viu no caso do Sexo e Destino, o Cláudio Nogueira sendo completamente comandado pelo Espírito, fazendo ações que não tinham lógica nenhuma, sendo extremamente agressivo com as pessoas. Essa é a sua obrigação. E aí o Allan Kardec fala da auto-obsessão. O que seria a auto-obsessão? A ideia de você se internalizar e você ser obsessor de si mesmo. Você se destrói. Você cria vínculos negativos para si mesmo. E aí o Emmanuel, ele fala: a obsessão mais cruel é aquela que exercemos sobre nós mesmos, através da culpa excessiva e da incapacidade que temos de nos perdoar. Ô pessoal, eu não consigo perdoar minha mãe. Como é que eu vou perdoar o meu próximo? Ah, não, mas às vezes é mais fácil perdoar o meu próximo do que perdoar a mim. Depende, né? Tem algumas formas de perdão. Tem aquele perdão incondicional e aquele perdão para te escravizar. Como assim? O homem foi infiel ou a mulher foi infiel. Tem aquela pessoa que perdoou mesmo e trouxe de volta para casa, e tem aquela que perdoou e falou assim: agora, né, ele vai sofrer até o final da vida dele, porque todas as vezes eu vou jogar na cara dele o que ele fez. Isso não é perdão. Isso é vingança. Você está se vingando. É mais fácil de deixar. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós criamos determinados vínculos. Vocês não têm noção dos espíritos que nós estamos nos ligando quando a gente começa a destruir as pessoas que um dia a gente amou, porque elas nos magoaram. Mas e o quanto eu me magoo? E o quanto eu me destruo? E quanto eu não consigo perdoar às vezes a mim mesmo por isso? E aí nosso amigo André Luiz, ele fala que tem dois tipos de remorso. Remorso produtivo, aquele que você reconhece seu erro e tenta mudar, porque aí ele vai te levar ao crescimento. E o remorso destrutivo, que é aquele que faz você ficar sem evoluir durante séculos às vezes. Eu me destruo, eu me impeço, eu não me acho capaz, eu não me acho com direito de ter novamente. Eu vou ser o resto da vida infeliz. Ué, seu destino é felicidade. Por que você acha que Deus quer a sua infelicidade? Por que você não entende que o Pai é eternamente justo e bom e não vai te julgar? Quem te julga é a sua consciência íntima. É ela que te julga. Então, a Joana de Anjos, ela fala que o maior inimigo do ser humano é ele mesmo, quando se entrega aos mecanismos de autopunição e autoflagelação. Ou seja, eu quero me machucar, eu quero impedir de eu ter um bom emprego, eu quero me impedir de ter uma certa, às vezes, posse, eu quero me impedir de ter uma família feliz. Tem uma doença chamada síndrome fronteiriça, que ela é muito estranha. A pessoa vai conquistando as coisas, olha que de repente chega num momento e fala assim: não, ela está completamente equilibrada, ela faz um monte de ação para destruir tudo e começa tudo. A dificuldade de se perdoar. Por isso, o importante para a gente lembrar é que as dimensões da obsessão ela primeiro, emocional, culpa crônica, vergonha tóxica. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu não consigo me olhar no espelho. Tem gente que faz 200.000 plásticas e ainda não consegue se olhar no espelho. Você não vai conseguir se ver como alguém bonito
se você começar a se ver como um espírito lindo e destinado à perfeição que você é. Mas você acredita nisso? Ruminação mental. Não, beleza, tal. Tem gente que não consegue nem dormir à noite. Tem gente que tem dificuldade de sono. Social, isolamento. Gente, a pessoa começou a se isolar demais, vai na casa dela, abraça ela, leva. Os crentes fazem melhor que isso que a gente. Pessoa evangélica não deixa o cara ficar na casa dele isolado, não. O pastor chega lá e vai, abraça e traz. Por quê? Porque eles são bons? Não sei. Mas pelo menos eles se importam naquele momento. O espírita tem dificuldade de fazer isso. A gente tem dificuldade de ir à casa das pessoas quando elas precisam. De fazer o culto na casa da pessoa quando ela precisa. Antigamente se fazia mais. Você dá o café na época se fazia mais. Existiam movimentos de cultos no lar, na casa das pessoas, inclusive nesse centro aqui. Então a gente tem que entender que as pessoas não podem ficar isoladas. Quando ela começa a se isolar, o próximo passo é a depressão profunda e a possibilidade de suicídio é enorme. Essa pessoa está se destruindo. Então nós precisamos ajudar. Tá? Psicológica, distorções cognitivas, falso self, repetições de padrões. Tinha um amigo nosso que é palestrante, eu brinco até hoje, com a história dele, ele era adolescente, ele conferia se o carro estava fechado 20 vezes antes da gente ir na esquina. Ficava olhando. Mas o que era? Era o obsessor que estava ali o tempo todo fazendo isso, mas aí o obsessor depois foi embora e falou assim: não é culpa de mim, não, eu só comecei a fazer, você não está sozinho agora. Ele está fazendo o negócio por si. Ele ficou doido. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí vem a parte importante. 2 minutos. Caminhos para o alto. Perdão. Como é que eu vou me perdoar? Primeiro passo: reconhecer honestamente meus erros. Põe no papel. Quais são os erros que eu estou cometendo comigo. Quais os erros? Eu estou sendo egoísta com a minha família. Eu estou sendo distraído. Eu não estou dando atenção ao meu esposo. Põe, sem negar, como Édipo no momento da revelação. Que foi ver os próprios olhos. Você não precisamos ver nossos olhos, não. Tá? Nós precisamos reconhecer o nosso erro. A vantagem do Édipo é que ele reconheceu o seu erro. A nossa necessidade é de reconhecer o que está errado em mim. Segundo passo, aceitação da imperfeição. Peraí, errar é parte da condição humana e espiritual. Nenhum crescimento acontece sem falha. Eu errei, beleza, como é que eu faço para consertar? Mas isso é inadmissível. Gente, você tem como voltar ao tempo? Não tem. Fui. Às vezes você vai reencarnar, às vezes vai precisar fazer isso em outra encarnação, mas aí você vai não cometer mais. Lembra a lei de Mandala? A equipe espiritual de trabalhos espirituais hoje é a equipe Maria Imaculada. Em situações de trabalhos com depressivos. Vai um pés mais. A Gabriela cuidou de leproso depois. Ela foi rejeitada até para alguns discípulos. Mas ela não desistiu e não voltou a ter as mesmas necessidades. Ela partiu dali para diante. Assim como Saulo de Tarso, que virou Paulo de Tarso, nunca mais perseguiu cristão nenhum e resolveu falar do Evangelho. Demorou para ele falar do Evangelho. Demorou para ele sentir o que o Cristo realmente falava. Mas ele falou. Terceiro passo, responsabilidade equilibrada. Assumir o que é seu, mas não carregar o que não lhe pertence. Ou seja, não assuma a culpa do outro, ela não é sua. Se o outro teve reações, não assuma essas culpas. Essas reações não querem dizer que você é culpado. Você é culpado daquilo que você fez, mas não assume a culpa do outro, não. Já vai ser difícil você carregar o seu fardo. Quarto passo, reparação possível. Corrigir, pedir perdão, agir, mas sem viver preso ao passado. Age para frente. Vai praticar a caridade, vai procurar os outros, vai procurar ajudar, vai procurar ouvir melhor. Eu queria ter um
Então, vamos fazer daí para frente. E libertação amorosa. Deixe ir. Compreenda que perdoar é se abrir para a evolução. Deixa o perdão fluir. Deixa o perdão fluir. Então, para a gente lembrar das 3 perspectivas, só para fechar, mitologia é a redenção de Édipo, né? Ela significa paz após o autoconhecimento. Na psicologia, buscar o indivíduo é retornar para o centro do nosso self, do nosso ser. Tá? E no espiritismo, o auto-perdão é a reforma íntima que conduz ao progresso. Então, você é seu aprendiz, seu amigo e seu futuro. O perdão a si mesmo não é indulgência, é libertação. Por isso, como o pessoal não me deixa ir embora sem cantar, eu só queria que a gente pudesse ouvir essa música em que Deus mostra para nós o que é o pedido de um homem para o perdão. Muito obrigado e até. Bom, depois dessa não precisa falar mais nada, né? Nós vamos trabalhar na nossa reforma íntima, né? Queria deixar um último recado que eu esqueci. Dia 29 de novembro vai cair no sábado. E o nosso centro estará fazendo bodas de prata, 25 anos, que começou esse trabalho aqui. Então, nós vamos ter à noite, provavelmente começar às 7, 7h30, um evento aqui com a palestra do ilustre doutor Disseu Vidal, que é um médico desse médico direto de Goiatuba, para fazer essa palestra. Inclusive, ele é sobrinho do Dalton Catani, fundador do nosso centro. Então, está dado recado, vocês não façam compromisso, vamos contar com todos no dia 29 de novembro. Ok? Então, vamos.